Galera, que ano, hein? Foi um roubo espetacular aquela final da Euroliga e ficamos de novo só na vontade. De poder ganhar outra Copa da Europa, já teria sido a 12ª. O Madrid já tem 8 finais perdidas, tem 11 Copas da Europa de basquete na versão anterior, basquete na versão Euroliga, somadas, mas 8 finais, 8 vice-campeonatos. E olha, estava claro que era muito difícil e quase impossível com os desfalques. Olha, sem Tabares, sem Garuba, sem gente. É muito importante vencer o Olympiacos, ainda mais na Grécia. Mas claro, já se certificaram de que isso não acontecesse. Vai que o Madrid ficasse um pouquinho perto. E ficou, e ficou. O que aconteceu nos últimos minutos foi inacreditável em um jogo em que se estava permitindo muitas ações muito piores do que essa. E, por exemplo, essa aqui do Campazzo, o que o Campazzo fez foi terrível. Vamos ver isso com a Euroliga. Se eu já tenho meu próprio problema com a UEFA, vou colocar um pouco. Bom, isso do Campazzo com o jogador do Olympiacos, aquele marcou falta, cara. O Madrid estava recuperando essa bola. Aqui o Madrid recupera essa bola e o cara marca falta. Mas é que depois tem outra, logo em seguida, e reparem, como está aqui o placar, o Madrid estava a 2, quarto período, faltando 1 minuto e 22 para terminar a partida. A partida estava mais viva do que nunca. O Madrid tinha tudo contra ele, a quadra, a torcida, as lesões, tudo. Aguentamos até aí e depois escapou da gente. Com essa falta e uma posterior que fazem aqui, que marcam aqui para o feliz. Espera aí, hein? Vamos ver um momentinho que eu preciso fazer aqui, como no futebol, e colocar só um pouquinho. De qualquer forma, vocês viram? Reparem, a falta que marcam aqui também, insisto, é impressionante com o que já tinha acontecido durante a partida. Mas enfim, além da ser injustificável depois que não eram punidas. Enfim, coisas muito feias, um roubo e nada mais. Digo, que temporada, um pouco no geral, porque ainda resta um pouco da temporada de basquete. Bom, a Liga, mas olha, fica muita raiva, porque ultimamente estamos perdendo finais europeias. Aqui falamos mais de futebol que de basquete, mas hoje precisamos começar assim. Quero deixar claro ao passar para o futebol e o tema das eleições. E é que eu vi todo mundo falando e também ouvi Henrique Riquelme dizer que o Florentino comentou sobre o Barça forte. Isso é uma mentira do tamanho do mundo. E olha, não pensem que isso é coisa minha, hein? Em uma colaboração com Edu Bagnon, do fanático Real Madrid, ele me disse: Miguel Serrano, isso nunca foi dito pelo Florentino, é verdade, mas ele me falou isso há cerca de 1 ano e meio, quase 2 anos, pois ainda não se passaram 2 anos daquela famosa Assembleia de Sócios Compromissários do Real Madrid, onde Florentino Pérez disse isso. O Barça e o Madrid têm que se ajudar, digo isso com toda a sinceridade. Bom, Barcelona e Real Madrid, o Barça e o Real Madrid temos que nos ajudar. Ele nunca disse Barcelona. Forte? Alguém deve estar dizendo? Poxa, como assim não? Justificável? Não, justificável não. Quem acompanha meus vídeos sabe. Alguns vão se surpreender dizendo que Riquelme não me paga. Assistindo mais vídeos, verão que já cobrei isso do Florentino 1 milhão de vezes. Mas falo dessa frase, não de outra. É preciso ser preciso. No jornalismo, é preciso ser preciso. No jornalismo e fora do jornalismo também, né? No jornalismo, ainda mais, né? Estou lendo e ouvindo jornalistas, além do candidato à presidência do Real Madrid, a quem eu diria: não diga isso, pois é uma besteira. Mas vamos lá, que no final das contas acaba sendo quase a mesma coisa, tá? Mas é preciso ser preciso, porque isso jamais foi dito por Florentino. E me parece algo que precisa ficar claro, porque ninguém percebe. Ninguém. É impressionante o jornalismo que temos hoje. Ninguém chega a dizer: um momentinho, isso nunca foi dito. Embora, como eu disse aqui no tweet que postei há pouco, errado e censurável, sim, mas sejamos precisos. E ainda mais, o cara que vai competir com o Florentino para ser o próximo presidente do Real Madrid e que tem tudo para perder, que é Henrique Riquelme, né?
Olha, ele teria ganhado muitos pontos se naquela entrevista do Marca que contamos no vídeo anterior, ele tivesse dito assim, e não do jeito que disseram que ele falou, né? É que estamos em um momento, em uma campanha eleitoral, em que ambos, e tomara que haja um debate entre os dois, vão ter que dizer coisas e jogar coisas na cara um do outro. As campanhas eleitorais são assim, mas com muita razão, com toda a razão. Qualquer imprecisão pode jogar contra você. O que acontece é que, bom, vivemos em um ambiente político em que não é que haja imprecisões, é que existem verdadeiras barbaridades. E tal, então, bom, no futebol também pode ser a mesma coisa. Como eu disse, na temporada, estamos muito acostumados a levar decepções, mas olha, não somos o Atlético que foi goleado hoje, por 5-1 contra o Villarreal e foi ultrapassado na classificação. O Villarreal termina finalmente em terceiro. Acabou de terminar agora a Liga 25/26, graças a Deus, faz alguns minutos. O Villarreal fez 5-1 no Atlético de Madrid e passou ele na classificação. Villarreal em terceiro, lembrem-se que vão 5 para a Champions no próximo ano. Vamos ver se o Barça vai ser tirado dali e se a UEFA faz o que tem que fazer, com a documentação que já tem para punir o clube que pagou durante 2 décadas ao segundo chefe dos árbitros. E vão 4, ou pode ir o Celta de Vigo, poderia ir o Celta de Vigo. O que, sexto? Tomara que isso queira dizer que o Barça ficou de fora e então tudo passaria para uma vaga, né? O Getafe então iria para a Europa League e o Rayo Vallecano para a Conference, cuja final vai ser jogada em alguns dias, por sinal. Mas olha, a temporada do Atlético de Madrid é para se ver. Quer dizer, o Atlético de Madrid ficou a 17 pontos do Madrid. A quase 30 do Barça, a 25 do Barça, 25, né? 25 do Barça, cara. O Atlético de Madrid teve um ano desastroso. Apesar de chegar à semifinal da Champions e à final da Copa, não conquistou nenhum dos títulos. É um nadaplete impressionante e ainda por cima a 25 pontos do primeiro. Pois vão ter que lidar com isso. Olha, e mesmo assim, pois é, eles não têm isso. Por isso eles são o Atlético e nós somos o Real Madrid. Mas falando de times históricos que caíram, olho no Milan, que eu lembro de times históricos que tinham tudo. Na verdade, o Milan nem tinha saído da zona da Champions, acho. O ano inteiro tinha chance de voltar à Europa, mas acabou fora. Fora da Champions. Aliás, para onde vai o Como? Que grande temporada do time do Cesc Fábregas, esse cara vai ser um grande treinador. E para quem eu entregava o Mastantuno e dizia, faz dele um homem, igual fez com Nico Paz e com Jacobo Ramon, que vamos ver se ele volta agora. Se não, faz isso por mim. Ele é um treinador que, mesmo sendo culé, a gente já falou dele em um vídeo. Mas, poxa, se a gente deixar isso um pouco de lado, eu sei que para a cabeça dos madridistas, e me incluo nisso, é difícil deixar essas coisas de lado. Mas a verdade é que esse cara parece ser um ótimo treinador. E falando de treinadores, acho que Arbeloa saiu do Real Madrid de uma forma muito elegante e com muita classe. Numa despedida, ele dedica mensagem ao Güler e outros jogadores, mas vou destacar só do Mbappé para não citar todas. Eu acho que, depois do que aconteceu, depois de tudo o que aconteceu, o Arbeloa lá saiu com muita classe. E mais, inclusive acho que há algo criticável da parte do clube. Ou seja, o clube não fez nem comunicado de apresentação, nem evento de apresentação. O clube também não se despediu dele com nenhum tipo de comunicado. Até onde eu sei, talvez eu esteja enganado, talvez eu esteja me confundindo, mas acho que não. E cara, eu acho que ele merecia, né? Principalmente porque eu não concordei com muitas coisas que ele fez. Aquela coisa de passar e ver os troféus. Lembra? Vocês sabem que enfim, comento aqui o que eu vejo e tem coisas que eu acho boas e outras que eu acho ruins do mesmo personagem, né? Estamos acostumados a ver nas redes sociais pessoas fanáticas que idolatram certos personagens e acham tudo o que eles fazem certo. Você pensa, sério, cadê seu senso crítico? Por isso eu digo, teve alguma coletiva de imprensa que eu não gostei, algumas coisas que eu não gostei e tal.
Mas ele fez outras coisas que, na verdade, em relação ao clube, de proteger o clube, de defender o clube e tal, de ser um homem do clube, a coletiva de imprensa que ele deu outro dia, olha, foi fantástica. Inclusive, quando ele cobrou algumas coisas do Mbappé sobre o que ele tinha acabado de dizer, sobre o gesto muito ruim do francês de sair antes para falar na zona mista, antes dele ir para a coletiva de imprensa, de se apressar e dizer tudo aquilo que o treinador falou. Ele falou de mim, que eu sou o quarto atacante. Quer dizer, o lance do Mbappé foi terrível. Eu também teria vaiado ele ontem, não estava no estádio no começo do jogo, mas depois eu já teria esquecido. E, no entanto, parte da torcida continuava vaiando ele. Achei isso tão ruim com o Mbappé ontem, quanto foi com o Vinícius na época dele. Mas enfim, aqui muitos desses que se acham donos da carteirinha de madridista acham certas vaias boas e outras ruins. E é isso, né? Os volúveis de sempre, né? Se achamos ruim fazerem isso com o jogador, deveríamos achar pior ainda com o outro, não? Porque mesmo que Mbappé tenha se comportado mal, ele ainda é jogador do Real Madrid. Mas enfim, aqui existem campanhas de ódio e tal, que enfim, entre madridistas eu acho terrível. Mas esses depois me escrevem, xingam e falam coisas. Claro, este ano, tanto ele quanto Vinícius. Por quê? Porque o caso do Vinícius é agora, no fim da temporada. No último jogo, quando o Carvajal se despede, tem coisas aqui, eu já contei no vídeo anterior, nos vídeos anteriores, que se for um assunto pessoal muito complicado, de que olha, parece, né, que houve uma ruptura ali amorosa e tal. Os que sabemos o que é isso, ou que você tenha um assunto pessoal que mexa com o seu coração e tal, é muito complicado. Se o Madrid não estava disputando nada, me parece certo que o clube dê permissão. O que não me parece certo é que se você coloca tudo dentro do mesmo pacote, no mesmo ano em que dois brigam, o outro sai de férias no meio da temporada, mesmo tendo permissão dos médicos. Agora, esse faz isso. Olha, cara, o que fez Vinícius também com Xavi Alonso. Aliás, Xavi Alonso ficará sem Europa no próximo ano pelo Chelsea. Não é responsabilidade dele, e sim dos treinadores que vieram antes dele ali. E bom, é uma situação complicada para Xavi, mas olha, talvez ele possa entrar na Premier e no ano seguinte já jogar competições europeias. Não é? Sim. Ele continua no cargo, claro. Como eu disse, voltando ao Vinícius. A temporada foi terrível. Olha, até o próprio Jesus Bengoetxeia disse em um tweet que não acha tão ruim o que nenhum dos dois fez. Mas claro, você coloca tudo isso dentro do mesmo vestiário, onde aconteceram coisas terríveis este ano, e isso te mostra que aquilo precisa ser reconstruído. Ou seja, aquilo tem que colocar bastante cimento ali para unir as coisas que se quebraram. Teve uma imagem de ontem, quando Bellingham fez o gol, eu acho que não é por acaso, e eu não sou desses que fica reparando nesses detalhezinhos de merda, mas o Mbappé vai comemorar vai comemorar. Ele vai até onde estão abraçando o Bellingham, e não espera o Bellingham sair para cumprimentar. Ele cumprimenta o Gonzalo e se vira. Estão fazendo muito barulho com isso. Olha, eu acho que teve algo evidente ali entre Mbappé e Bellingham, que não funcionou, que não está funcionando este ano. Então, Mourinho, ou quem quer que seja, tem que consertar isso. Tem que tirar toda a toxicidade desse vestiário e virar isso do avesso como uma meia. Porque senão, olha, com o Florentino ou com o outro, que eu acho que vai ser o Florentino, por mais que a gente esteja bem economicamente, por mais que tudo, uma terceira temporada sem títulos, porque o vestiário é a chave de tudo. Se o vestiário não se recuperar e houver mais uma temporada sem títulos, todos vão explodir. Florentino, Ananas, Lagari, o outro e o da moto. E se o outro candidato ganhar, também. Ou seja, mesmo que não tivesse culpa dos 2 anos ruins anteriores, o Madrid não pode se dar ao luxo de ficar 3 anos em branco. Bom, me contem aí o que quiserem, sempre com respeito, por favor, porque ultimamente, meu Deus! E é isso, agradeço muito a vocês que me mandam mensagens de apoio e tal, e que continuam fiéis a este canal. Obrigado por ouvir e entender, deixem o like, é muito importante, especialmente nesses dias. Inscrevam-se,
quem ainda não está inscrito, para compensar um pouco essa queda que teve ultimamente e que a gente tem que levar com bom humor, dentro do possível, e a gente se vê no próximo. Que vocês comecem muito bem a semana. Tchau!